E meus amigos e minhas amigas, fatos estão acontecendo no Brasil e também, diga-se, no mundo. E eu trago a vocês a OAB solicitando ao Supremo Tribunal providências quanto à cobrança que eles acham que não é legal de multar usuários do X via VPN. Pablo Marçal conseguiu um apoio de peso, que tem muita influência na sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Debate sobre Maduro, Nicolás Maduro, ainda mais agora que foi decretada a prisão de Edmundo Gonzalez, que segundo a oposição ele foi eleito. Já houve manifesto dos Estados Unidos e de outros países. Também a Globo criticando as atitudes também da presidência da República. Mas eu começo com vocês da contestação feita pela OAB ao Supremo Tribunal Federal, até que um dia se manifestaram para exigir a forma da lei. Vejam aí. Bom, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que reconsidere a decisão de multar os responsáveis por contas no X por usarem VPN para acessar a rede social que está suspensa no Brasil. No pedido encaminhado ao ministro, o Conselho da OAB afirma, abre aspas, a aplicação da multa diária no valor de R$50 mil às pessoas naturais e jurídicas de forma ampla e generalizada representa grave afronta aos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Fecha aspas. Ainda segundo o Conselho Federal da OAB, a decisão de Moraes viola o princípio da legalidade e o direito fundamental ao devido processo legal. Também nós temos aí, na Rede Globo, um jornalista que conhece muito o regime da Venezuela e a política internacional, dando a sua opinião e dizendo o que se passa com aquele regime da Venezuela. Alternativa, quando o objetivo é tentar manter o trabalho, quer dizer, tentar manter o jornalismo vivo, o jornalismo acontecendo, mas ao mesmo tempo ter um mínimo ali de proteção em relação ao regime. A ditadura venezuelana, é importante a gente sempre repetir isso, a ditadura venezuelana está perseguindo jornalistas e está perseguindo opositores do regime diuturnamente, pessoas estão sumindo, pessoas estão desaparecendo, simplesmente porque são contrárias à ditadura do Nicolás Maduro. Sim. Isso não é mais uma questão ideológica, é uma questão até de valor. É só lógica, não é ideológica, é só lógica. É só lógica, é sobre isso. A gente está falando de um ditador caudilho, caricato, que quer se perpetuar no poder, quer se locupletar justamente de todas as benesses que o Estado é capaz de proporcionar, ele e seus asseclas que o ajudam, em particular os militares que estão em volta dele, é sobre isso. Não tem mais como passar pano ou como relativizar, é sobre isso. A gente tem um país vizinho ao Brasil, onde as pessoas estão sumindo simplesmente porque se opõem ao regime. Temos também uma opinião de um jornalista da Globo News com a bancada e deixou seus parceiros de boca aberta. Eu acho que ele já está contando o tempo na Rede Globo, com as suas opiniões e fugindo à ideologia da emissora. Mas é o Demétrio e ele fala com coerência e o que ele pensa do que está acontecendo na Venezuela e em relação ao procedimento do presidente Lula com a Venezuela. A expectativa é pura ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso, já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos, da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua, hoje é um avalista da ditadura de Putin na Rússia. Ele não é contra ditaduras, depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico voltado contra o bolsonarismo.
ele não tem nada a ver com convicções democráticas. É um engano de boa fé, mas é um engano imaginar que Lula está sendo vítima de uma armadilha de Maduro. Não, Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro aceita um acordo para eliminar as sanções americanas contra a Venezuela, para depois trair esse acordo que ele aceitou, não pela primeira vez. Essa farsa conduzida por Maduro tem como coadjuvante consciente o presidente brasileiro. Eu digo coadjuvante consciente porque é um erro tratar Lula como um bom selvagem, como um ingênuo de boas intenções, mas um tanto inculto, que não entende direito o que está acontecendo. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo, é inteligente e culto. Ele faz parte conscientemente da farsa de Maduro. Essa farsa envolve realizar eleições, mas não eleições democráticas. Lula já disse em outra oportunidade que a Venezuela era muito democrática porque faz muitas eleições. Ditaduras fazem eleições. A ditadura brasileira fazia eleições. A ditadura de Putin faz eleições e se prepara para fazer uma eleição agora. Ditaduras fazem eleições que não são eleições livres e que têm resultados de cartas marcadas. É isso que Maduro está programando fazer, com atos muito claros nessa direção. E Lula é o coadjuvante dessa farsa que Maduro... E agora, mudando de assunto, inevitavelmente vamos à candidatura, à eleição à Prefeitura de São Paulo, que é o nosso principal estado, e São Paulo, com certeza, uma das principais capitais diante da sua força motora. Mas vejam uma repórter falando a Pablo Marçal em relação ao Boulos, mas ele se sai muito bem e sabe o que diz. Justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se sorteia alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Se converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. A repórter tentou enrolá-lo, mas saiu perdendo. Ele se saiu muito bem e denegrindo ainda mais a imagem do seu opositor, o Boulos, né? Mas também a Sâmia o denunciou e bloquearam as suas redes sociais. Ele abriu uma nova rede e dobraram os seguidores. Ele até brinca dizendo que agradece a ela que aumentou muito mais os seus seguidores com a nova rede que ele abriu. Mas vejam aí o que eu disse o apoio de peso que ele teve, nada mais, nada menos do que Gustavo Lima, que falou com ele porque soube que ele estava presente num show que ele fez para 75 mil pessoas. Gustavo Lima tem peso e Pablo Marçal é o candidato dele, segundo ele disse, e com certeza o que ele diz, os seus seguidores o apoiam e muito graças ao seu sucesso do sertanejo, né? Vejam aí. Chora não, bebê, o embaixador Gustavo Lima, o maior do Brasil, pessoal. Olha aí, gente. Ele desceu para falar com o Pablo Marçal lá, gente, olha aí, ó. Um abraço aqui pro meu companheiro, nosso conterrâneo, o próximo prefeito de São Paulo, Pablo Marçal é o nome dele. Uhul! Não tem conversa, faz o M. Faz o M. Faz o M, faz o M. Eita. Galera daqui de Goiânia, galera do Goiás, todo mundo apoiando o nosso amigo Pablo Marçal, o nosso conterrâneo aqui. Pablo, seja bem-vindo ao nosso show. Prefeitura é sua. Se não ganhar, é rolo, tá bom? Eita. É isso aí. Fica à vontade, a noite é nossa. Obrigado, meu irmão. Que pancada, Marçal, que pancada.
O Gustavo Lima me apoiou ontem. Ninguém noticiou na imprensa. Você sabe por quê? Não vai mesmo? Junto! Sabe o que acontece? Ninguém noticiou. Por que não noticia? Porque estão todo mundo ganhando dinheirinho das máquinas. Federal, estadual, municipal. Você entende ou não? Fundãozinho ali. Mexendo com o cara errado, amigo. Então assim, o Instagram tá tentando bloquear todas as postagens em relação a mim. Não faz sentido, gente. O que eu tô fazendo? Tomaram meu direito de resposta na hora que o ditador da Atena veio pra cima de mim. Não vou afrouxar. Não vai ter afrouxamento. Nós vamos pra cima com força. Vou bater doído nesse povo. Sem chance de deixar esse negócio do jeito que tá. Vocês viram? E agora vamos novamente àquele assunto. Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. E agora, como ele coordena, inclusive, a justiça, decretar a prisão do seu opositor. E, segundo a oposição, foi eleito. É o que quase todo mundo entende desta forma. O Edmundo Gonzalez. Mas um ditador, ele dita até a data. O que ele pensa na noite, ele decreta no outro dia. E o povo tem que aplaudi-lo. E há que não aplauda. Ele muda até a data. Vejam aí. Mudou a data do Natal na Venezuela. Será no 1º de outubro. Mas assistam que é melhor ainda. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Mas não esqueçam que ele tem o amplo apoio do MST. Basta dizer que eles foram lá. Segundo ele disse, até agradecer ao Stedley, que lhe deu um boné e que mandou 1000 agricultores, homens e mulheres, na Venezuela, inclusive se dispôs a receber para que eles vão plantar, colonizar lá na Venezuela. Ele está agradecendo, embora que eles queiram negar. Mas o MST e o MTST é aquele que no 7 de setembro, segundo Lula disse, eles serão homenageados e os generais vão ter que bater continência a esses invasores, tanto invasores de campo como invasores sem teto, que eles dizem na cidade. Mas aí está ele, Nicolás Maduro, sendo ele mesmo. Isso aqui é da semana retrasada. O MST foi lá no Maduro para apoiar o regime ditatorial do Maduro. Levou um bonezinho do MST e não só isso. A coisa consegue sempre piorar. Maduro faz um discurso agradecendo pelo fato do MST ter enviado 1000 pessoas para lá. Saludos, pues. Aqui tenho mi gorra. Esta gorra me la acaba de regalar la delegación de Brasil. Camarógrafo, acércate. Bien bonita. Recibimos con amor al movimiento. Me condecoraron al llegar. Então o MST vai lá, fala que vai levar 1000 pessoas. Aí sai essa notícia hoje. Aqui é um tapa na cara, mas é cuspir na cara do exército. Graças a Lula, exército vai prestar continência ao MST. Mas vejam a alegria dessas brasileiras pernambucanas junto do Nicolás Maduro, que aproveitou e mandou um alô para o seu amigo Lula, presidente Lula, e ele disse que até já está falando português. Pernambuco, presidente. Muito bem, Pernambuco. Muito bem no Brasil. Vem para Brasil. Viva! Viva o Levante Popular. Viva! Presidente, uma alegria encontrar. Trago o carinho dos brasileiros. Tem que partir para cima, eu vou Pernambuco, Nordeste. E dentre esses fatos que eu trouxe a vocês, também temos uma notícia. Que o bolsonarista, o dono da Havan, o Luciano Hang, ele teve suas redes sociais devolvidas novamente. Os fatos estão aí. O comentário, esse é com vocês. Mas
Comentem, deem sua opinião, compartilhem, deem o seu like e se inscrevam no nosso canal. É de Pepe Severo, é pelo YouTube. Temos edições diárias, variados assuntos e todos interessantes. Venham a nós.